Oi, bom dia. Nós vamos estar começando o nosso culto ao Senhor Deus. Nós vamos estar refletindo sobre a palavra do Senhor, principalmente sobre a revelação de Deus. O que a Bíblia, mesmo com todos os limites das pessoas que foram usadas por Deus para escrever, o que a Bíblia se propõe mostrar, revelar essa revelação que é o amor de Deus, tá bom? Então é isso que a gente tem feito nesses cultos, a gente tem buscado compreender esse amor apaixonante de Deus para com todo indivíduo, para com todas as pessoas. No Salmo 119, no versículo 98, a Bíblia diz assim: o teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, pois está sempre comigo. Eu me sinto mais sábio do que os meus inimigos, porque o teu mandamento, Senhor, tem me feito desse jeito. A paráfrase terapêutica nos lembra o seguinte: somos bem-aventurados, pois Deus, pelo seu plano salvador da graça, então ele atua segundo esse plano da salvação, com seu Espírito em nós, ou seja, o próprio Deus habitando em nós, nos guiando, intercedendo e santificando a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração em relação a ele, à vontade dele, nos tenha envolvido em seus mandamentos. Nos tem envolvido em seus mandamentos amorosos de tal forma que somos mais fortes, em muitos sentidos, que todo o mundo. Inclusive em relação a não conseguirmos ter inimigos. Pois amamos, né? Por amar a todos igualmente, né? Quem ama não tem inimigos. O outro pode estar atuando como possível inimigo, atuando mesmo, mas quando você ama, você não o considera inimigo, pelo contrário, a pessoa faz, até imitando Jesus, a pessoa então olha para aquela pessoa e diz: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Em outras palavras, Pai, perdoa, porque se eu estivesse no lugar deles, se eu fosse eles, eu faria a mesma coisa. Viu como quando você ama, não tem então inimigo. Você tem um olhar
não é? Um olhar misericordioso para com aquela pessoa. E isso não é inimizade, isso é exatamente amor. Com isso, a gente então diz o seguinte: nosso culto é terapêutico. Esse é o grande objetivo desse culto. Ele é terapêutico e eu tenho aqui 3 aspectos para dizer isto. O primeiro é que o nosso culto, né, ele está baseado no amor de Deus. Ele busca estudar o amor de Deus. Se você fala sobre amor, você vai gerar amor, você vai alimentar amor. Se você pensa em conhecer mais sobre o amor, você vai ser mais contagiado por ele. Entende? Então, o nosso culto não está baseado no nosso amor limitado, falho, né? Mas baseado em conhecer melhor o amor de Deus. O nosso culto é terapêutico estudando esse amor inexplicável. Então veja que ele é muito maior do que o máximo que a gente pode alcançar sobre ele. Muito maior. Claro que isso não é motivo para a gente desanimar, né? Mas a gente vai saber que a gente tem muito espaço para conquistar e para descobrir sobre esse amor e ainda teremos muito mais para perceber, né? Então, para com todo mundo, sem exceção, esse amor dele, nos edificando neste estudo. Então, ao estarmos estudando, a gente está ganhando com isso. Terceiro aspecto lembrado aqui por todo mundo no mundo. O amor de Deus é inexplicável para com todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Ele é individual e particular também. Ou seja, veja só, ele é coletivo, ele é para todo mundo, mas a ideia é que não é um amor por atacado, não. É um amor que é particular. É como se fosse para com aquele indivíduo e com cada indivíduo, né? Então é algo pessoal de Deus com cada uma das pessoas. Então esse é o sentido desse amor, com a mesma atenção e intensidade. Eu vou apenas discordar um pouquinho disso aqui, porque na verdade ele tem a mesma intensidade, é o mesmo amor, ele é igual para com todos. Deus ama a todos sem exceção, no mesmo nível, só que em relação à atenção, termina sendo um pouquinho mais com aqueles que mais precisam. Então, ama igualmente a todos, mas aqueles que mais precisam, esse amor tem uma atenção especial, né? Então, é nesse sentido que eu queria discordar do que está afirmado ali. Como se tivesse só aquela pessoa para amar. Exatamente, aí é que está a particularidade, não é? Deus me ama como se só existisse eu para ele amar. Ele ama você como se só existisse você para ele amar. Então, ele ama a todos, mas há um aspecto particular em cada uma das pessoas. Por que isso? Porque ele é onisciente, né? Então ele conhece cada um individualmente, particularmente. Então ele tem uma maneira de amar a cada um segundo a necessidade de cada um. Tá bom? Então é nesse sentido que a gente tem estudado, tem conhecido esse amor de Deus. E aí está a questão do inexplicável, né? Por mais que a gente tente alcançar, conhecer, a gente ainda tem muito espaço. Nós, ao chegarmos no céu, a gente ainda tem muito o que perguntar, né? Porque é muito maior do que a gente possa imaginar, tá? Veja só, é tão grande e a gente busca conhecer esse amor de Deus e ainda assim nós temos ainda, por julgarmos Deus por nós, a gente então ainda tem muitos limites, né? Muitos limites para entender esse amor. Então a gente tem critérios, a gente estabelece critérios, né? Deus ama aquela pessoa por causa disso e disso, agora Deus não ama aquela pessoa por causa disso e disso. A gente, a partir de nós, a gente então termina julgando. A gente está longe, muito longe de viver e conhecer de maneira profunda esse amor.
né? É por isso que é bom a gente descansar. Eu me policio muito com isso, né? Eu passei uma vida aprendendo sobre essa questão, né? Então é parar. Não é um problema meu. Quem Deus ama, quem Deus não ama, quem Deus vai salvar, quem não vai, não é um problema meu. Por que eu me preocupo tanto com isso? Por que eu tenho tanta necessidade de estar julgando, condenando, dizendo que um vai e outro não vai? Por que isso? Então eu tenho que me policiar. Eu tenho que me policiar, porque isso não é um problema meu. É um problema dele, é um problema do amor dele. É ele que providencia tudo para isso. Então, né? Para que eu vou me preocupar com isso? Eu já não dou conta do que está nas minhas mãos para ser e fazer, quanto mais ainda buscar tentar fazer isso para atender um ego, né? A gente tem essa necessidade de julgar e condenar as pessoas. A gente gosta, tem um prazer enorme de dizer, olha, se você é diferente de mim, então Deus não lhe ama, Deus não quer lhe salvar, Deus não tem interesse em você, essas coisas. Não tem, quanto menos a gente vive isso, veja só, quanto menos a gente vive isso, mais a gente vive esse amor de Deus, porque se ele teve tanta misericórdia para comigo, não tem ninguém nesse mundo que não mereça essa mesma paciência, esse mesmo carinho, essa mesma misericórdia dele. Não tem, não tem. Entende? Muito bem, então esse é o sentido do nosso culto. Vamos falar aqui sobre o culto a Deus. Hoje é domingo, a gente sempre fala no domingo a respeito da casa de apoio, tá? Entendo que seja uma das grandes, poderosas maneiras da gente cultuar a Deus, da gente adorar a Deus, não no blá blá blá, não na conversa, não na repetição daquelas coisas que a gente possa fazer, mas no sentido de estar agindo, de estar criando mecanismos para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam beneficiadas com essa obra do Senhor, tá? Deixa eu colocar aqui nos comentários. Aqui tem um bom dia, vou dar um bom dia para a irmã Maria Arideia, a irmã Ivete Espíndola, né? Bom dia para vocês, bom dia para o Adson, bom dia para a Juliana, muito bom dia para vocês, que esse dia seja um dia maravilhoso na relação de vocês com o Senhor Deus. E se for maravilhoso na relação com Deus, olhe, vai ser maravilhoso para a sua vida e para a vida das pessoas ao seu redor, tá? Então, vamos aqui lembrar só um pouquinho sobre essa questão do verdadeiro culto a Deus. A gente aproveita para falar o que é um verdadeiro culto e dar um bom exemplo, não é, desse. Pode ser outros exemplos também. Como hoje é domingo, a gente só fala da casa de apoio, tá? Mas o que eu quero mostrar é que o grande culto a Deus não é o blá, blá, blá que a gente fala, né? Aquela cantoria, aquelas coisas, oh, Senhor, eu te amo, Senhor, a minha vida é tua. Isso é conversa fiada da gente, né, que a gente acredita que isso é suficiente. Na verdade, o verdadeiro culto a Deus é ser luz e sal para as pessoas, para o mundo. É sermos um instrumento de Deus para alcançar os melhores e os piores, né, nas nossas concepções, né, os melhores e os piores corações do mundo. É sermos instrumento, ponte para chegar a essas pessoas e vivermos esse amor de Deus e elas então verem, como diz a Bíblia, verem as vossas boas obras e glorificarem ao vosso Pai que está no céu. E para isso é aceitar as pessoas como elas são, respeitá-las do jeito que elas são, com os limites delas. Nós também temos, não somos melhores do que elas em nada, né? Então, sermos instrumento de Deus para abençoar, no que for possível. Sabe como é que é possível a gente fazer alguma coisa e ser bênção para as pessoas? É assim, faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem com você, só isso. Entendeu? Só em você querer, né, fazer ao outro o que você gostaria que fizessem com você, você já vai estar abençoando. Ela talvez nem vai saber.
ela talvez nem vai perceber que foi por causa de você que algumas coisas aconteceram com elas. Elas nem vão perceber, mas não faz diferença. O que faz a diferença é você estar sendo bênção, sendo luz, sendo sal. E Deus, que conhece tudo, Ele saber exatamente que você está adorando Ele através desse interesse de ver o melhor para essas pessoas que Ele ama intensamente, como ama a você também. Então, a casa de apoio é exatamente isso, tá? É essa preocupação em servir. Quantas pessoas já foram abençoadas e têm sido abençoadas só com a disposição de ter um ambiente para recebê-las, para deixá-las à vontade, né? Tá tudo ali ao dispor delas, sem exigências, enquanto elas estão preocupadas com seus doentes no hospital, ali elas têm um ambiente apropriado para passarem os dias e serem cuidadas de alguma forma, né? Então, esse é um grande exemplo de culto ao Senhor Deus. Aí aqui a gente lembra que o PS CAPES, que é quem representa, é quem atua, né, na casa de apoio, ela está desenvolvendo um projeto chamado Missão Esperança. Nesse Missão Esperança, vai além da casa de apoio, é uma maneira que temos desenvolvido para dar também atenção espiritual às pessoas, tá? Então, e começou essa semana, né, num chamado Encontro de Oração, numa quinta-feira, onde pessoas estiveram ali, pessoas colocaram suas necessidades, colocaram o que é que precisavam e que a gente continuasse lembrando delas em oração, oramos, e aí estivemos buscando também o conforto bíblico, o conforto espiritual para essas pessoas diante das dificuldades que estavam enfrentando. Tá? Então, esse é um projeto da Casa de Apoio, do PS CAPES, é o chamado Missão Esperança. É quando a gente vai estar criando, né, oportunidades para trabalhar não somente o físico, o corpo, mas estarmos trabalhando também o emocional e estarmos trabalhando o espiritual. Tá? Então, que continue orando, né? E se quiser juntar a nós, é só avisar. E aí vai fazer parte dessa atividade. Já muita gente essa semana, né, foi alcançada no culto da quinta, na reunião, no encontro da quinta-feira, e outras quintas-feiras estão já programadas. Vamos falar sobre a ceia do Senhor. Deixa eu colocar aqui a informação para facilitar depois para aquelas pessoas que vão... Se não foi não, deixa eu botar aqui de novo. Pronto. As pessoas que depois vão querer acompanhar esse momento do culto, né, através do comentário. Porque tem um linkzinho que leva o vídeo exatamente para aquele momento do culto. Tá? Então, sobre a ceia do Senhor. Aqui a gente está lembrando primeiro a questão simbólica, né, memorial da ceia. E isso é importante, né, porque, por um motivo ou outro, pessoas têm levado muito para o aspecto com muito misticismo, com muito mistério, né, com muita coisa mágica, com muita magia, digamos assim, né, a respeito disso. Concordo que o apóstolo Paulo, para o nosso entendimento, pode ser que para o entendimento da igreja dos Coríntios, pode ser que eles não entendessem como nós temos entendido. Mas naquele texto, Paulo dá mesmo uma ideia mística, né? Por causa disso, por causa da maneira como vocês estão fazendo isso. Tem muitos que estão adoecendo, muitos estão morrendo. No entendimento nosso ocidental e, né, contemporâneo, então aquilo dá um conteúdo místico, né? Pode ser que naquela época essa linguagem não apresentasse misticismo, mas para nós dá, e isso tem confundido algumas pessoas. Tem gente que, se não tomar a ceia, entra no desespero durante a semana, durante aquele mês, ou coisas assim. E esse não é o sentido da ceia.
né? Não é para isso que a ceia existe. A ceia existe como memorial, é um símbolo, é uma memória, é uma maneira de alimentar o que Cristo fez, entendeu? Não é para deixar ninguém apavorado, nem ceia nem batismo salva ninguém. Ninguém vai ser salvo, ninguém é mais abençoado, ninguém é mais privilegiado, ninguém tem mais proximidade com Deus ou distância porque toma ou não toma. Não é esse o sentido da ceia. O sentido da ceia é lembrar, é rememorizar na nossa mente tão esquecida, tão distraída, lembrarmos duas coisas fundamentais. Deus amou e por isso veio ao mundo, e Deus amou e por isso morreu na cruz. É isso, não é? O amor de Deus. Ele amou de tal maneira que veio ao mundo. Ele amou de tal maneira que morreu na cruz, né? O pão lembra a vinda de Jesus. O vinho, não é? lembra, não é? A morte de Jesus. Nem o pão, nem o vinho, nem o cerimonial, nem nada disso não é o importante. Qualquer coisa que faça esse papel, né, que seja esse meio, vai cumprir o papel da celebração da ceia. Tá bom? Então, agora, por exemplo, não temos aqui nem pão, nem vinho. Certo? Mas estamos trazendo o memorial da ceia. Estamos relembrando, estamos alimentando a nossa mente, alimentando o nosso coração, alimentando a nossa alma dessas duas poderosas mensagens do Evangelho. O amor de Deus vindo e o amor de Deus morrendo, aceitando a morte, vamos dizer assim, né? Para não ficar aquela ideia de que ele veio e criou circunstância para ser matado. Nada, não é isso. É a ideia de que ele amou o mundo de tal maneira que ele veio. E ele amou o mundo de tal maneira que ele assumiu o preço de vir. Ele aceitou o preço de vir. Seria caro, mas veio. Por que foi caro? Porque se ele era Deus, não ia sofrer. Né? Mas Jesus não era somente 100% Deus. Ele era 100% homem. Então ele sentiu na pele, na carne, né, o preço de ter vindo ao mundo. E ele sabia disso antes de vir. E ele, né, na hora do Getsemane, estava ali. Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Tá? Tem um outro aspecto também muito interessante. Por que ele pediu aquilo? Era no sentido de que, veja só, como homem, ele passaria pela morte. E de uma morte dolorosa. Né? Era a pior morte da época, era o pior castigo da época. Né? Para uma pessoa morrer como exemplo, né, de criminoso para as pessoas. Então, como homem, ele sofreria daquele jeito. E como Deus, ele também sofreria. Como? Porque ele receberia sobre ele toda a ira de Deus. Ira aí não é raiva não, não é ódio não. Ira aí é a condenação que estava estabelecida para todas as pessoas que o aceitassem como Senhor e Salvador da vida delas. Então, somente a ira sobre mim, somente o castigo que eu pessoalmente sofreria, somente o meu castigo já era muita coisa para ele, que era justo, né? Uma pessoa justa, não era pecadora como eu, mas ele assumiu os meus pecados, ele assumiu a minha condenação. Então, como Deus também, ele sofreria. Era a taça, não é? Era tem um termozinho, o cálice, né? da ira, da condenação que eu merecia. Entendeu? Minha condenação, a sua condenação, a condenação de todos. Então, como homem ele sofreria e como Deus ele sofreria. Tá? Então, esses dois, né, momentos, essas duas demonstrações de amor de Deus, vindo ao mundo e aceitando o morrer na cruz em meu lugar, em lugar de todos nós. Tá bom?
Então, é isso que a ceia lembra. Nada mais do que isso. Não tem nada de místico, não é? Ninguém vai ser salvo ou mais abençoado porque participa ou não da celebração da ceia. Tá bom? Vamos aqui para João. João, capítulo 3. João, capítulo 3. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Está aqui. No capítulo 3, nós estamos encerrando o capítulo 3, tá? A gente já conversou a primeira parte de Jesus no encontro com Nicodemos, a partir do versículo 1. Nós já conversamos sobre porque Deus amou tanto o mundo, né? A partir do versículo 16. Aí, a partir do versículo 22, a gente tem conversado sobre o testemunho de João o Batista a respeito de Jesus. E estamos no momento final dessa conversa aqui, quando João está explicando para as pessoas, né, aqueles homens que chegaram ali, dizendo, olha, João, aquele que estava contigo, não é? Aquele que era teu discípulo, talvez, ou aquele que era discípulo, como você também era, de alguém, né? Está lá na frente, ó, com os discípulos dele, e está batizando, e tem muita gente indo para lá. E aí João vai explicar, não, é assim mesmo, eu vim aqui, não é para ser ele, eu vim aqui para abrir o caminho para ele. Importa que ele cresça, que eu diminua. João está explicando isso para as pessoas. É claro que João, evangelista, está pegando esse texto, né, está pegando esse episódio para dar algumas explicações para os gnósticos. Então, ele está endereçando a explicação que Jesus deu, que João Batista deu sobre Jesus, ele está escrevendo de uma forma adequada para explicar melhor sobre Jesus aos gnósticos, tá bom? Porque já vimos, todo esse livro foi escrito para a defesa da fé em relação àquilo que os gnósticos acreditavam, tá bom? Então, no versículo 34 ele diz assim, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Aquele que Deus enviou, então, é o Filho do homem, né? Dentro da linguagem apocalíptica daquela época, o Filho do homem, aquele que Deus enviou, aquele que Deus mandou, ele fala as palavras de Deus, tá? Porque ele era o próprio Deus, e João fala isso no começo desse livro, né? No princípio era o verbo, né? Quer dizer, era no sentido assim, existia, porque quando se fala de eternidade, você não fala a palavra existir, porque existir é quando você tem um momento para iniciar a existência e pode ter um momento para encerrar a existência, você tem um período, né, de existência. Então, em relação a Deus e à eternidade, você não usa a palavra existir, né? Você usa a palavra ele, né? Era. Então, no princípio era, já existia, em outras palavras, né? O verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, era o próprio Deus. Essa é a ideia de João, né? Falando sobre o Filho do Homem, sobre o próprio Jesus. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Tá? Estou aqui conferindo o horário, né? Então, ele fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Para ele é tudo que Deus tem a falar, né, a respeito do homem. O Pai ama ao Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos, né? O Filho do homem é o Filho do Pai, né? Então, o Pai ama ao Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos, entregou no seu poder, na sua autoridade. Quem crê no Filho tem a vida eterna, né? Eu queria até chamar a atenção sobre isso. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que, porém, desobedece ao Filho, ou seja, que não crê no Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha aí a ira, falando sobre a ira.
Lembrando que Deus é amor, Deus não tem raiva, Deus não tem ódio de nada nem de ninguém. Ele ama. Quando você ama, você não consegue odiar. Você está diante da pior pessoa que age contra você. Você pode estar diante do pior indivíduo que está agindo contra você. Mas quando você ama, você tem exatamente a atitude de Jesus lá na cruz. Não é? Quando ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. E hoje eu lembrei o seguinte, não é somente perdoa porque não sabe o que faz, é como se fosse assim, Pai, perdoa, porque se eu estivesse no lugar deles, se eu fosse eles, se eu nascesse como eles nasceram, se eu crescesse como eles cresceram, se eu fosse exatamente como eles são, eu faria o mesmo. Eu faria a mesma coisa. Isso é consequência de um olhar amoroso para com aquelas pessoas. Em vez de você condenar, em vez de você querer o pior para elas, você compreende a limitação dela. Nós agimos de acordo com as nossas limitações. Quanto maiores as limitações, maiores as violências que temos. Quanto maiores são as nossas limitações, maiores são as nossas ignorâncias, as nossas durezas, os nossos julgamentos, as nossas condenações em relação às pessoas. Isso por causa das nossas limitações. Mas quanto menos limites eu tenho, quanto mais eu estou maduro, crescido, conhecedor desse amor de Deus, mais carinho, mais respeito, mais paciência, mais tolerância, mais acolhimento eu vou ter para com as pessoas. Tá bom? Então é nesse sentido. Deus não tem ódio, Deus não tem ira. Ira aí é a condenação. Está estabelecido. Né? Estabelecido, veja só. Se eu estou com Deus, o meu imagem e semelhança vai estar alimentado com Deus. Se eu não estou com Deus, o meu imagem e semelhança vai estar raquítico, sofrido, porque não se alimenta em Deus. E a Bíblia diz que aqueles que forem para o inferno, eles serão banidos da face do Senhor. Ou seja, eles não terão mais acesso a Deus. E isso fará com que, como diz a Bíblia, eles vivam um tormento eterno. Então isso não é Deus que vai, você vai, sai daqui, você vai para lá, não. Quem for perdoado, não é? E estiver com Deus, vai viver uma eternidade. Quem não estiver com Deus, vai viver outra eternidade. A ira, a condenação, é esse estabelecimento, né? É assim que vai funcionar. Então, não é ódio de Deus, é o afastamento que as pessoas terão de Deus. Tá bom? Ok. Hinos que cantamos. Eu tenho até 8:05, né? Então, hinos que cantamos. Vamos para o segundo hino. Nós já cantamos o primeiro hino, já falamos do primeiro hino nos domingos anteriores. Agora o segundo hino. E aí é o segundo hino também do cantor cristão, tá bom? A gente conversa sobre esses hinos, mas eles são tão hinos, tão letra, tão conteúdo, quanto qualquer outro dos vários hinos que nós temos, que conhecemos, que estão sendo cantados aí, né? Então, apenas analisando a gente analisa, então, todos. Não tem nada de especial neles em relação a qualquer outro. Então, justo és Senhor. A música diz assim: justo és Senhor nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras. Né? Bom, isso aí é um texto perfeito, completo. Né? Deus é amor, Deus é justiça e Deus é santidade. Essas três características, claro que ele tem outras, né? Outras que são provenientes destas e outras que podem não estar ligadas a estas.
mas estas são assim bem básicas, bem abrangentes, não é, para a gente conhecer bem quem é Deus. O fato dele ser amor, justiça e santidade, e no meu modo de entender, né, ele é amor, entendeu? É um amor que, por ser amor, ele é justo e santo. Entendeu? Ele é amor, e por isso, e por ser amor, amor perfeito, por ser um amor completo, ele é um amor justo e santo. Ok? Mas ele é essencialmente amor. Ele se desmancha em amor. Esse é o sentido dessa realidade, né? Então, justo é Senhor. Perfeito isso, né? Às vezes a gente quer julgar a justiça de Deus, a gente sempre quer julgar as coisas pela gente, né? Então a gente quer julgar a justiça de Deus pela minha justiça, pelas nossas justiças. E a gente acha que algumas coisas são injustas. Na nossa concepção humana, claro, muita coisa é injusta. Por exemplo, há muita coisa também que nós acreditávamos que era justo há 50 anos atrás e que hoje a gente acha que é totalmente injusto. Olha como somos volúveis, né? Como nós somos inconsistentes, não temos uma coisa pronta. Estamos sempre em mudanças, estamos sempre vivendo novidades, né? Naquilo que a gente vê, naquilo que a gente crê, naquilo que a gente defende, né? Então, olha o perigo da gente, às vezes, estar brigando por verdades que, às vezes, podem não ser tão verdades daquele jeito, né? Ou aquilo não é verdade, ou não é verdade o jeito, aquilo, da maneira como a gente tem colocado. Então, vale a pena a gente apresentar e respeitar até opiniões contrárias, né? Porque você não sabe, né? Estamos em processo de desenvolvimento e às vezes a gente está brigando por uma coisa que daqui a 10 anos a gente vai pensar diferente, entende? Então, mas a gente pode entender o seguinte: o Senhor Deus é totalmente justo, porque em Deus não há mudança. Deus não tem essa variedade, uma hora é uma coisa, né? Até alguns acreditam que no Antigo Testamento Deus era um e no Novo Testamento Deus era outro. Na verdade, não é nada disso, Deus era o mesmo. Só que no Antigo Testamento as pessoas compreenderam de maneira errada. No Novo Testamento também, né? O próprio Paulo, depois de Cristo, depois do ensino de Cristo, o próprio Paulo está mandando lá entregar um joio lá, entregar a Satanás. Isso ele esqueceu de consultar a Jesus se Jesus faria isso, né? Mas ele faz. Então você vê que o problema, as mudanças não estão em Deus. As mudanças estão no homem que muitas vezes, não, por causa das suas limitações, não compreendem, não é, exatamente a Deus, ao amor de Deus, tá bom? Então, justo é Senhor nos teus santos caminhos, né? Na sua maneira de agir, na sua maneira de ser, na sua maneira de conviver com a gente, és digno em todas as tuas obras, né? Totalmente digno, né? Totalmente merecedor de adoração, totalmente aceito como perfeito, como, né, completo em relação a nós e o amor que ele tem para com todos nós. Tá bom? Vamos aqui falar um pouquinho sobre Bíblia. Deixa eu colocar aqui. Bíblia. Tem aqui alguns aspectos interessantes, tá bom? Só que deixa eu ver se o tempo vai nos ajudar para que a gente converse um pouquinho. Nós temos um tempinho. Então vamos lá. A Bíblia, o livro exatamente, né? O livro, a Bíblia, a coleção de livros. Então aqui tem única palavra direta de Deus após Jesus. E também é questionável isso, tá bom? É questionável como única palavra direta de Deus após Jesus,
Porque lembra que Jesus disse que fora do cristianismo, fora daquele aprisco, falando aos apóstolos, né? Fora deste aprisco eu tenho outras ovelhas. Quer dizer, então, se a gente crê que a Bíblia é a única palavra de Deus depois de Jesus, aí a gente vai estar crendo que para as outras ovelhas, fora desse aprisco, ele não falou nada. Né? Ele não tem nenhum texto, ele não tem nenhuma outra Bíblia, digamos assim. Então aí seria uma coisa perigosa, né? Essa coisa de única palavra de Deus após Jesus, né? É claro que a gente tem que afirmar o seguinte, lá em Hebreus 1, versículo 1 e 2, a Bíblia coloca que Jesus né? É o próprio Deus e é essa palavra. Deus falou através do seu Filho. Mas, e o que é que ele falou por outros meios? Né? Então, essa exclusividade ela é perigosa, ela precisa ser bem avaliada, bem estudada. Né? Por exemplo, no Antigo Testamento, a Bíblia que foi escrita em Moisés, 500 anos depois, né? 500 anos depois de Abraão, na época de Melquisedeque, não tinha nada que pudesse ser usado como referência, como palavra de Deus. E a continuação daquela religião, ela acabou? Né? Ela existe ainda? Né? Ela não tem nenhum texto sagrado, ela não tem nenhum texto que também, como a Bíblia, busque explicar a revelação de Deus? Então, né, vamos utilizar aqui a experiência de Jó. Se Jó foi um ser, foi uma pessoa, então Jó, o texto não mostra que Jó fosse da religião judaica. Né? Não tem nenhum acesso, muito bem. A religião de Jó, como é que era? Também parou, deixou de existir? Ou existe e não há nenhum texto bíblico, não há nenhum texto sagrado? Então, é algo que temos que refletir, tá bom? Refletir. Eu, pessoalmente, confiado no que Jesus falou, de que ele tinha outras ovelhas fora daquele aprisco, eu acredito que Deus continua se revelando para a humanidade, quer salvar a humanidade e textos inspirados têm sido produzidos e talvez até livros inspirados estejam sendo produzidos ainda, não é? Na história desses outros vários apriscos além do cristianismo, tá? Aí diz assim, pois ela testifica sobre o Emanuel, ou seja, sobre Deus conosco. A Bíblia, agora sim, a gente está falando sobre a Bíblia. E ela toda vai falar sobre esse Deus conosco que é mencionado em João 5,39. Pois ele foi a última e máxima revelação direta de Deus aos homens. Sim, como última revelação que a gente tenha registro, né? É uma coisa complicada, né? É o registro que a gente tem de que ele foi, Jesus é Deus encarnado e que veio, né? Aí pergunta, por que ele então veio entre os judeus? Porque os judeus eram menos indignos do que o mundo? Quer dizer, era mais, dentro das nações, era o povo mais digno? Pode ser, mas pode ser também que seja o povo mais indigno dentre todas as nações. E por isso ele veio, né? Aí eu lembro da experiência do lodo, da lama, onde nasce o lírio. Pode ser. Ele foi a última e máxima revelação direta de Deus. Na convivência do cristianismo, sim, né? Para o texto bíblico também. Ele fecha, quando ele diz assim, ele coloca assim, visto o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ele está dizendo, olha, tudo aquilo que eles entenderam lá no passado,
não condiz exatamente com a vontade de Deus, com o que Deus falou a eles. Eles entenderam errado. Eu agora vou dizer para vocês como é que Deus falou na sua revelação, como Deus falou a eles, né? Última revelação. Pois o Espírito Santo não veio acrescentar ou substituir, mas testificar o que Jesus ensinou. Ele, no cristianismo, a Bíblia coloca que ele veio para confirmar o que Jesus ensinou, tá? Mas é importante lembrar que a revelação de Deus continua a mesma de sempre, de todos os séculos, de todos os milênios, continua a mesma e disponível para a humanidade. Pois só ela é o que dá autoridade à pregação dentro do cristianismo, tá bom? A Bíblia, ela dá autoridade para quem vai pregar. Você pode, digamos que o pior pecador do mundo, vamos usar essa expressão, né? O pior pecador do mundo está pregando sobre a Bíblia. Isso não invalida a verdade que ele possa estar pregando, porque a autoridade não está nele, a autoridade está na palavra, na Bíblia, tá bom? Então é nesse sentido. Há outros aspectos aqui, a gente vai colocar isso aqui depois, talvez ainda hoje, a gente vai colocar esse texto, né, que vocês estão vendo aqui, a gente vai colocar lá no Facebook, tá? Para ficar mais disponível para as pessoas darem uma olhada. E aí eu vou ver se eu já faço alguns consertos no texto, atualizando, não é, o que ele está afirmando, tá? Vamos falar sobre o Facebook. Vamos aqui para o Facebook. Deixa eu atualizar o Facebook de hoje. Muito bem. Deixa eu atualizar aqui. Está atualizando. Deixa eu colocar aqui na tela. Pronto, está aqui. Vamos começando aqui. A gente começa pelo culto de hoje, né? Cadê ele? Está aqui. Esse está aqui o culto de hoje. Já temos aqui 5 curtidas, né? Deixa eu pegar aqui os nomes dos que já curtiram. Deixa-me ver. Então temos aqui a Valdenice Lisboa, a Juliana Correia, o Adson Costa, Ivete Espíndola e Maria Arideia. Então temos esses queridos que já curtiram. O dia de hoje. A gente já sabe que o mês é o mês de atenção ao câncer da próstata, tá? Agora, o dia é o dia da ação católica. Dia 7 de novembro, dia da ação católica, dia da vergonha por todo tipo de escravidão humana no passado e dia do radialista, dia nacional de luta pela regularização fundiária, né? Isso aí é dia de luta pela regularização para acabar com as ambições humanas. Gente que tem terras extensas, né? Extensas. Agora, e não produzem nada, né? Nessas terras, apenas para manter um patrimônio ou para esperar um preço bom para vender, entendeu? Então, a regularização fundiária. E outra coisa, mas isso é do interesse da pessoa. Não, isso é um interesse coletivo. Você usa uma coisa que é de todos, usa como sendo sua e não usa a benefício de todos. Entendeu? Então, é algo que tem que ser trabalhado. Nada nesse mundo, nem o capitalismo tem o direito de usar o que é de todos para exploração, para que somente uns ou outros se beneficiem. Isso é crime, isso é desumano, isso é diabólico. Tá? As riquezas, não é, que
a terra a oferece. Tudo isso é para o bem de todos. Ninguém pode se apropriar, dizer que é seu, tá? A gente pode ter a concessão de uso, mas a gente não pode se apropriar e terminar prejudicando o coletivo, tá? A gente nada pode ser prejudicial ao coletivo para proteger o individual. Isso é do cão, isso é infernal, isso é contra Deus, isso é contra a vontade de Deus. Tá? Ninguém tem direito, é meu patrimônio. Não, só se você for o cão, mas se não for, isso você não pode usar para prejudicar o coletivo, só porque você, na sua ganância, quer enriquecer prejudicando os outros, tá bom? Hoje também é o Dia Latino-Americano do Teatro de Rua, é o Dia de Estudos pela Energia Limpa, é o Dia Mundial da Revolução Russa, 1914, e é o Dia Internacional da Preguiça Criativa. Tá? Então, hoje, estão todos esses comemorativos. Aqui nós temos uma conversa que tivemos ontem com o Adson, né, a respeito de família. Aqui tem um vídeo estudo sobre, né, ressurreição e aparições, aqui é sobre a vida de Jesus. Aqui também sobre a vida de Jesus, o segundo ano do ministério de Jesus. Aqui é outra. O primeiro é também, julho a outubro. Então repetiu-se aqui. Aqui tem um banner sobre a presciência de Deus. Muito bom esse estudo aqui, tá bom? Aqui tem um dos assuntos que tratamos ontem. O cristianismo não tem autorização para julgar. Assim não, é um assunto. Um dos assuntos que provavelmente, né, iremos tratar, no caso, hoje. O cristianismo não tem autorização para julgar ou condenar ninguém. O próprio Jesus disse que não veio para julgar ou condenar. Jesus veio salvar. Né? Jesus veio para ser luz, para ser sal. Se a gente quer imitar a Jesus, então essa é a nossa função nesse mundo, e não julgar e condenar as pessoas. Aqui tem um assunto que já tratamos, cristianismo condescendente. Isso deve nos incomodar. Também eu convido você a dar uma olhada nisso aí. E aqui está o culto de ontem. Nós tivemos 5 curtidas. Aqui nós temos o Adson Costa, Nilson Ferreira, Ivete Espíndola, Maria Arideia e Josimara Almeida. Tá bom? Então são pessoas que curtiram o culto de ontem. Tá bom? Ok. O que é que vamos fazer agora? Vamos aqui para o nosso momento de oração. Deixa eu tirar aqui o Facebook. Nós estamos finalizando o nosso culto. Deixa-me ir aqui para o momento de oração. Temos aqui um tema. Temos aqui um poema, né? A gente vai ler e esse fica como sendo o nosso momento de oração nesta oportunidade. Deixa eu ver aqui. Cadê você? Está aqui. Oração final. Deixa eu ler aqui esse poema. Ele diz assim: Senhor Deus, antes de tudo, te louvamos e agradecemos pelo domingo que tu nos dás, pela importância dele para nosso espírito e nossa saúde, pelo que ele promove em nós e no nosso viver para te adorar. Pedimos que isto faça muita diferença nos nossos relacionamentos cotidianos, que as pessoas desfrutem disto que age em nossa alma, que sejamos pessoas que para ti muito amamos a essas pessoas. Te louvamos pela casa de apoio, por esta maneira maravilhosa de te servir e te adorar, pelas pessoas que são alcançadas com esta obra, pelas pessoas que são usadas por ti para teu amar.
Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus amados e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem, que ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração para este momento, tá bom? E o lembrete é que hoje, 10h30, a gente vai ter um resumo do culto que vamos prestar hoje pela manhã aqui com a família. E vamos ter um assunto muito interessante, né? Mais uma vez. E 10h30 a gente vai ter um resumo e as pessoas vão comentar sobre este resumo. No link 10, 11 e 12 da descrição deste culto, você tem alguns informes sobre a casa de apoio. No link 3, você tem vídeos estudos que nós recomendamos, né, que estão na internet. E amanhã a gente vai estar aqui cultuando a Deus mais uma vez, tá bom? Hoje é um ótimo dia para você repensar a sua vida com Deus e na sua rede social divulgue que só o Espírito convence, converte e santifica. Só o Espírito, nenhum crente, nenhum pastor, nenhum religioso, nenhuma igreja, nenhuma denominação, ninguém consegue fazer isso como o Espírito faz. Só Ele. E quando a gente tenta ajudar, a gente termina atrapalhando. Só Ele é quem convence, converte e santifica. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Eu vou colocar aqui uma musiquinha. A gente vai se despedindo. E que o Senhor abençoe muito o seu dia. Tá bom? Até mais.